Salmo 91, versículos de 1 a 6. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-ás com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Pronto. O que é que nos fala isso daqui? Fala um pouco sobre terror noturno, mas quando se refere a terror noturno não é só durante a noite, entende? É porque o de noite tem algo específico de... Durante a noite o terror é mais intenso. Mas o que eu tô querendo falar aqui hoje vai ser sobre medo, vai ser sobre terror em si, né? Porque uma coisa é você sentir um medo, tipo, ai, mas será? Outra coisa é você sentir terror na pele. E eu já passei por isso. Então eu sei exatamente do que eu tô falando. Tem palavras aqui que eu não vou poder falar, mas que eu vou tentar explicar de uma forma que vocês entendam. Quando eu tinha lá pros 13 anos, eu comecei a ter... Eu lembro que quando eu era pequena, antes mesmo disso acontecer, muito tempo antes, eu tinha liberado uma palavra sobre minha vida, que eu não posso falar agora qual é a palavra, mas que abriu uma legalidade para quando eu tinha 13 anos, eu começar a ter fortes ataques espirituais. E para vocês verem como é forte, né, a questão da palavra, porque quando eu era pequena, eu falei, nossa, ia ser tão legal se eu tivesse esquizofrenia. Eu falei isso. E dito e feito, né? Porque a palavra tem um poder muito forte no mundo espiritual. Como eu tinha dito isso, como eu tinha liberado essa palavra quando eu era pequena, abriu uma legalidade para quando eu tinha 13 anos, eu começar a ter fortes ataques espirituais. Eu vou referir como ataques espirituais porque realmente são ataques espirituais. Eu não acredito que eu tenha esquizofrenia, mas que eu passei por bastante ataques espirituais. Quando eu fui diagnosticada há pouco tempo com esquizofrenia, ansiedade e depressão, é claro, primeiro esquizofrenia e ansiedade, né? Eu fui diagnosticada com essas coisas e há pouco tempo eu fui diagnosticada com depressão. Aí vocês perguntam, nossa, então isso faz de você uma pessoa triste? Uma pessoa que só pensa coisas ruins? Não. Eu fui diagnosticada, mas... Eu fui diagnosticada, como fala, o médico botou o diagnóstico, mas... Eu acredito que Deus já tenha me curado. Porque, embora eu esteja passando por momentos difíceis na minha vida, eu já não penso mais como se tudo isso, né, fossem... Não penso mais da mesma forma que eu pensava antigamente. Eu não vejo mais da mesma forma que eu via. Então, eu lembro que nessa época os ataques espirituais eram tão intensos que eu fui levada para o hospital da primeira vez porque não entenderam o que estava acontecendo. Eu fui levada para o hospital pela primeira vez e eu comecei a falar coisas que não faziam sentido para ninguém que estava ao meu redor. Não faziam sentido e só quem já passou por essa experiência de ter sido internado em um hospital psiquiátrico, que eu já fui para um hospital psiquiátrico, ou ter sido internada por estar passando por algum estado de choque ou alguma coisa assim, sabe do que eu tô falando. Eu comecei a pensar coisas negativas, na época eu nem via como tão negativas assim. Eu lembro que passaram-se pela minha cabeça borboletas e agulhas de hospital, sabe?
E não era algo bom, não era algo bom, era algo negativo, era algo que só vinha para perturbar. E eu não passei por isso só uma vez, que foi esse caso, né? Eu passei por isso várias e várias vezes e foi piorando e foi se tornando mais intenso. Foi se tornando algo ainda mais forte. Conforme eu ia piorando, né? As pessoas ao meu redor achavam que eu tava fingindo. E isso foi um pouco complicado pra mim. Porque quando se passa por um ataque espiritual, de tantas pessoas falarem que eu tava fingindo, isso até entrou na minha cabeça de forma negativa. Sabe? Por exemplo, sua mentirosa, por que você finge que tá passando por isso? Era um dos pensamentos que eu tinha. E eu não tava fingindo, porque por mais que eu tentasse controlar aquilo, eu não conseguia. Porque era um ataque espiritual. E eu tentava, mas não conseguia, porque só quem pode fazer isso, só quem tem o poder de fazer isso é Deus. E eu achava que não, né? Que eu tinha que controlar aquilo porque era coisa da minha cabeça. Porque a partir do momento que eu fui diagnosticada com esquizofrenia, era o que dizia, não, isso é coisa da sua cabeça. Tipo, eu pensava, então tá vindo de mim. Então tá vindo de mim, porque não é possível. Eu não posso falar quais eram os pensamentos, eu não posso dizer qual era o nível dos pensamentos ainda, mas um dia eu ainda vou falar, eu vou expressar melhor. É porque aqui no YouTube tem algumas palavras que não são muito bem vistas, né? Então a gente não pode usar. Mas pensamentos tipo, não sei porque você ainda quer continuar com essa vida, sabe? Pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Pensamentos do tipo... Vou tentar me lembrar alguns pensamentos. Pensamentos do tipo, você e sua família, sabe? Tudo isso vinha na minha mente. E de uma forma bem forte. E eu lembro que eu li o Salmo 91, comecei a ler o Salmo 91, na época que eu tava ouvindo a voz, tipo, na época que eu comecei a ouvir voz. Eu falo voz e não vozes porque era uma única voz. A voz do inimigo. Então, eu falo isso com uma naturalidade, vocês não estão entendendo o quanto eu odeio, tipo, de verdade, ouvir isso, entendeu? Porque, pra vocês terem uma ideia, os ataques espirituais estavam ficando tão intensos, tão fortes, que eu passei meses ouvindo a voz do inimigo, tipo, 24 horas por dia, sem conseguir dormir, descansar. Porque quando eu ia descansar, ele aparecia em sonhos. E quando eu acordava, lá estava ele falando coisas negativas pra mim. Então, no começo parecia algo tipo, são vozes da sua cabeça. Depois eu tive a certeza, isso aqui não é a voz da minha cabeça. Isso aqui é ele mesmo falando, porque não é possível. Eu lembro que quando eu voltei para os braços do pai, porque no começo eu acreditava, depois eu passei a desacreditar muito, e depois eu voltei a acreditar nele. Eu lembro que quando eu tava começando a acreditar foi aí que o inimigo ficou furioso ali. Ele começou a falar um monte de coisas, um monte de coisas. E eu acho que vocês ainda não estão entendendo a seriedade do que aconteceu. Então, no futuro eu vou falar, mas eu acho que ainda não é o tempo. Tentando passar bem por cima, sabe? Pra vocês terem só uma ideia geral do que eu passava. Mas era muito mais pesado do que o que tá sendo dito. Era muito mais pesado. Pra vocês terem uma ideia um pouco maior, a agonia que eu sentia no meu corpo era tão intensa que meus ossos doíam muito. Eu tô falando só do que fisicamente acontecia. Meus ossos doíam muito. Eu me contorcia literalmente de dor, de agonia. E eu
chegava a delirar de falar coisas, tipo, sem sentido e tal. E eu escutava muitas coisas relacionadas a tipo de tortura. Tipo, como se realmente estivesse acontecendo comigo. Então, eu estou falando tudo isso para chegar num ponto muito interessante. Eu comecei a ler o Salmo 91 quando eu tava voltando para os braços do Pai, né? Quando eu voltei para os braços do Pai. Eu li o Salmo 91 durante esses estados que eu tô falando aqui, de passar mal e ainda por cima ter que ouvir a voz do inimigo 24 horas por dia. E eu simplesmente... Então, eu li o Salmo 91 e nele estava escrito: Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Quando eu bati o olho no não te assustarás do terror noturno, eu entendi que aquilo era pra mim. E eu fiquei muito feliz, eu falei nesse sentido, né? Porque tava muita coisa ruim acontecendo. Então, eu fiquei tipo, então eu vou acreditar nessa promessa. Foi Deus que falou, então eu vou acreditar nisso de todo o meu coração. Eu vou acreditar verdadeiramente nisso. E foi assim que eu passei a guerrear espiritualmente também. Ainda não tinha muita noção de que as coisas eram no tempo de Deus. Eu achava que, tipo, não, se a promessa foi feita, tem que ser agora. E não era assim. Era tudo no tempo de Deus. E eu passei uma semana, 2 semanas, 3 semanas, mais um mês, outro mês, outro mês, e a gente continuava, a gente, no caso eu, e eu continuava escutando coisas negativas, tipo, escutando a voz dele. E a coisa que ele mais falava era: Bianca, você é muito iludida. Ele falava muito isso, dizendo que eu tinha uma ilusão muito forte de achar que Deus realmente me amava. E, e era verdade. É verdade. Ele me ama. E ele tem um carinho tão grande por mim que ele me tirou de um lugar que eu ainda... Tem muita coisa que eu ainda não contei. Mas ele me tirou de um lugar tão profundo, num lamaçal tão profundo, sabe? Que, pra vocês terem uma ideia, a parte que eu contei aqui agora pra vocês não é nem metade. Então, é verdade, não é nem metade do que aconteceu. Mas já dá uma ideia pra vocês entenderem do o que eu passei, né? Então, alguns então, hoje eu posso dizer que a minha vida não melhorou, ela mudou, sabe? Tem muita coisa que mudou completamente. E eu simplesmente tenho paz hoje. Eu posso ter paz em muitos sentidos. É claro, ainda tem muita coisa que me incomoda, né? Ainda tem muita coisa que me incomoda e que eu tenho certeza de que ele vai me liberar de tudo isso. Mas hoje eu já tenho muito a agradecer. Porque antigamente também tem algumas coisas ainda que eu não contei pra vocês. Por exemplo, a dermatite atópica, que é a questão de que eu tinha feridas no corpo todo. Tipo, eu passei por 2 situações dessas, né, de ter feridas no corpo. E que eu simplesmente minha mão ficava na carne viva, sabe? De tão machucada que ela ficava. E doía muito. E eu também não citei direito o fato da minha língua ter embolado com os medicamentos. Tipo, ela tá melhorando bastante, melhorou bastante. Agora eu posso louvar tranquilamente e sem empecilhos. E isso é um dos motivos que eu tô tão feliz por isso ter acontecido. E eu só tenho a agradecer por muita coisa. Eu só tenho a agradecer por muita coisa. Quanto mais eu lembro de onde ele me tirou, ele, Jesus no caso, né? Quanto mais eu lembro de onde ele me tirou,
mais eu tenho a agradecer, mais eu tenho pra estar feliz. Então, o que eu queria dizer pra vocês é, se você está passando por um terror noturno, saiba que isso vai passar. Se você está passando por terror, tipo, seja depressão, ansiedade, esquizofrenia, seja qualquer o diagnóstico que tenha sido, seja ataque espiritual, seja qualquer tipo de terror, saiba que você vai superar isso. Deus tem o poder de te fazer superar isso. E você vai conseguir sorrir novamente.